Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 8, segunda parte. Que esteja sob o domínio de um poder mais alto, certamente causarão ruína e morte. O corpo tem de ser posto em sujeição. As mais elevadas faculdades do ser deve dominar. As paixões devem ser regidas pela vontade, e essa deve, por sua vez, achar-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter domínio em nossa vida. As exigências de Deus devem impressionar a consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever de controlar a si mesmo, para a necessidade de serem puros e libertos de todo o apetite degradante e de todo o hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades mentais e físicas são dons de Deus e se destinam a ser preservados nas melhores condições possíveis para seu serviço. Naquele antigo ritual que era o Evangelho em símbolos, nenhuma oferta defeituosa podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício que devia representar a Cristo tinha de ser sem mácula. A palavra de Deus refere-se a isso como uma ilustração do que devem ser seus filhos, um sacrifício vivo, santo, sem defeito e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e Efésios capítulo 5, verso 27. A parte de poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser efetuada. As barreiras humanas erguidas contra a descendência naturais e cultivadas não são mais que bancos de areia contra uma torrente, enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida. Não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam interior e exteriormente. Cristo veio a este mundo e viveu a lei de Deus, a fim de que o ser humano pudesse ter perfeito domínio sobre inclinações naturais que corrompem a alma. Médico da alma e do corpo, ele dá a vitória sobre as consciências e luta no íntimo do ser. Proveu toda facilidade para que possamos possuir inteireza de caráter. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, seu espírito é posto sobre o domínio da lei, mas é a lei real que proclama liberdade a todo cativo, fazendo-se um com Cristo. O ser humano é tornado livre. A sujeição à vontade de Cristo significa restauração à perfeita condição humana. Obediência a Deus é liberdade do cativeiro, do pecado, livremente das paixões e impulsos humanos. O homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, vencedor dos principados e potestade e dos dominadores deste mundo tenebroso, bem como das forças espirituais do mal, mas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Em lugar de algum são tais instruções, mais necessárias e em nenhum lugar produzem elas maior benefício do que no lar. Os pais têm que ver com o próprio fundamento do hábito e do caráter. O motivamento reformador deve começar por ele, apresentar os princípios da lei de Deus como influindo tanto sobre a saúde física como sobre o moral
Mostre-se que a obediência à palavra de Deus é a nossa única salvaguarda contra os males que estão compelindo o mundo à destruição. Que fique clara a responsabilidade dos pais, não só quanto a si mesmo, mas quanto aos seus filhos. Eles dão a esses filhos um exemplo, seja de obediência ou de transgressão. Por seu exemplo e ensino e decidido o destino de sua casa. Os filhos serão aquilo que os pais os fizerem ser. Se os pais pudessem rastrear o resultado de seu procedimento e ver como por seu exemplo e ensinos perpetuam e aumentam o poder do pecado ou a da justiça, certamente se realizaria uma mudança, muito se desviariam da tradição e dos costumes e aceitariam os divinos princípios da Bíblia. O poder do exemplo. O médico que ministra nos lares do povo, valeando ao pé do leito dos doentes, aliviando-lhe a aflição, tirando-os das portas da morte, dirigindo palavra de esperança ao moribundo. Conquista-lhe na confiança e nas afeições um lugar que poucos outros é dado ocupar. Nem mesmo ao ministro do Evangelho são conhecidas tão grande possibilidade ou uma influência de tão vasto alcance. O exemplo do médico, não menos que seu ensino, deve ser uma força positiva para o lado do que é correto. A causa da reforma exige homens e mulheres cuja maneira de viver seja uma ilustração do domínio de si mesmos. É a nossa observância dos princípios que recomendamos, que lhe confere peso. O mundo necessita de uma demonstração prática do que a graça de Deus pode fazer para restaurar aos seres humanos sua perdida realeza, dando-lhe o governo de si mesmos. Não há nada de que o mundo tanto necessita quanto o conhecimento do poder salvador do Evangelho, revelado em vidas semelhante à de Cristo. O médico é continuamente posto em contato com os que precisam da força e do ânimo de um bom exemplo. Muitos são fracos em poder moral, carecem de domínio próprio e são facilmente presa da tentação. O médico só pode auxiliar essas pessoas na medida em que revela na própria vida uma firmeza de princípios que o habilita a triunfar sobre todos os hábitos nocivos e toda consciência contaminadora. Em sua vida deve ser notada a atuação de um poder de origem divina. Se ele falha nisso, por mais vigorosa e confiantes que sejam suas palavras, sua influência se demonstrará nociva. Muitos dos que procuram conselhos e tratamento médico se tornarão ruínas morais mediante as próprias maus hábitos. Estão debilitados, fracos e feridos, sentindo a própria insensatez e sua incapacidade para vencer. Esses nada deviam ter em seu ambiente que os incitasse a continuar nos pensamentos e sentimentos que os tornaram o que são. Necessito respirar uma atmosfera de pureza, de nobre e elevados pensamentos. Quão terrível é a responsabilidade quanto àqueles que lhe deviam dar um bom exemplo. São eles próprios escravos de maus hábitos, acrescentando por sua influência nova força e atenção.
O médico e a obra da temperança. Muitos que estão se arruinando física e espiritualmente pelo uso de fumo ou de bebidas intoxicantes buscam os cuidados de um médico. O profissional fiel às suas responsabilidades deve indicar a esses pacientes a causa de seu sofrimento. Se ele próprio, porém, é fundamento ou viciado em tóxicos, que peso terão suas palavras? Com a consciência de condescender ele mesmo, com isso não estará em apontar a razão da enfermidade na vida do doente. E quando ele próprio usar essas coisas, como poderá convencer o jovem de seus efeitos prejudiciais? Como pode um médico ocupar na sociedade o lugar de um exemplo de pureza e de controle de si mesmo? Como pode ser um eficiente obreiro da causa da temperança, enquanto ele próprio está condescendendo com um hábito degradante? Como poderá ministrar de maneira aceitável junto ao enfermo ou ao moribundo, quanto seu próprio hábito é repugnante, empregando do cheiro da bebida e do fumo? Enquanto põe seus nervos em desordem e nubla o cérebro com o uso de venenos narcóticos, como pode uma pessoa ser fiel à confiança nela posta como um médico competente? Como lhe é possível discernir prontamente ou escutar com precisão? Se o profissional não observa as leis que regem seu próprio ser, se prefere a satisfação egoísta à sanidade mental e física, não se declara desse modo inapto para que lhe seja confiada a responsabilidade de vidas humanas. Por mais hábil e fiel que seja um médico, há em sua experiência muito de aparente desânimo e fracasso. Muitas vezes sua obra deixa de realizar aquilo que ele almeja ver efetuando, embora que seja restituída a saúde aos seus doentes. Talvez ela não seja nenhum benefício real a eles e ao mundo. Muitos recuperam a saúde unicamente para repetir as condescendências que convidaram à doença. Com a mesma afa de antes, atiram-se à roda das satisfações pessoais e da insensatez. O trabalho do médico por eles parece esforço jogado fora. Cristo deve a mesma experiência, entretanto, não cessou de se esforçar por uma alma sofredora. Dos 10 leprosos que foram purificados, apenas um reconheceu o dom recebido, e esse era estrangeiro e samaritano. Por amor àquele um, Cristo curou os 10. Se o médico não encontra mais êxito do que teve o Salvador, aprenda uma lição com a principal dentre os médicos. A respeito de Cristo, acha-se escrito: ele não falhará, nem será descorajado. Isaías 42, verso 4. Verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Se houvesse apenas uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria escolhido sua vida de labuta e humilhação e uma morte infame para salvar aquela alma. Se por meio de nossos esforços uma criatura humana for levantada, enobrecida, habilitada e a brilhar nas cortes do Senhor, não teremos nós razão para nos alegrarmos? Árduos e difíceis são os deveres do médico. A fim de cumpri-los com mais êxito, ele precisa possuir robusta constituição e vigorosa saúde. Um homem fraco ou doentado não pode resistir
ao fadigante labor inerente à profissão médica. Uma pessoa a que falta o domínio de si mesmo não está apta para lidar com todas as espécies de doença, frequentemente privando do sono, negligenciando até mesmo o alimento, afastado em grande parte dos prazeres sociais e dos privilégios religiosos. A vida do médico parece achar-se sobre a contínua sombra. A aflição que ele vê os dependentes mortais ansiando auxílio, seu contato com os depravados magoa-lhe-se o coração e chegam quase ao ponto de lhe destruir a confiança da humanidade. Na luta com a doença e a morte, suas energias são provadas ao máximo de resistência. A reação desse terrível esforço prova ao extremo o caráter, e então que tentação tem maior poder. O médico, mais que a qualquer outro profissional, necessita de domínio de si mesmo, pureza de espírito e daquela fé que se apega ao céu. Por amor aos outros e a si próprio, não se pode permitir a menosprezar a lei física. A negligência nos hábitos materiais tende a negligenciar nas coisas morais. A única segurança do médico é a todas as circunstâncias agir por princípio fortalecido e enobrecido por um firme propósito baseado unicamente em Deus. Ele deve se manter na excelência moral do caráter divino. Dia a dia, hora a hora, momento a momento, deve viver com que diante do mundo invisível, assim como Moisés deve resistir, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27. A justiça tem sua raiz na piedade. Homem algum pode manter firmemente diante de seu semelhante uma vida pura, poderosa, e não ser que sua vida esteja escondida com Cristo em Deus. Quando maior a atividade entre os seres humanos, tanto mais íntima deve ser a comunhão da alma com o céu. Quando mais urgente forem seus deveres e maiores sua responsabilidade, tanto maior necessidade tem o médico de poder divino. Deve-se tirar tempo dentre as coisas desta vida para meditar naqueles que são eterna. Ele, o profissional de saúde, deve resistir ao mundo usurpador, capaz de encher uma prisão que a separe da fonte da resistência. Ele, mais que todas as outras pessoas, deve ser, por meio de oração e estudo das Escrituras, colocar-se sob a proteção de Deus. Cabe a ele viver em incessante comunhão com os princípios da verdade, da justiça e da misericórdia que revelam os atributos de Deus na alma. Justamente na medida em que a palavra de Deus for recebida e observada, ela impressionará com sua potência e tocará com sua vida toda fonte de ação, toda face do caráter, purificar todo pensamento irregular, todo o desejo. Aquele que faz da palavra de Deus sua confiança se portarão como homens e mulher e serão fortes. Vão erguer-se acima de tudo quanto é abaixo a uma atmosfera incenta de contaminação. Quando o ser humano se acha em ligação com Deus, aquele inabalável propósito que guardou José e Daniel entre a corrupção da corte pagã, fará sua vida possuir imaculada pureza. Sua veste de caráter será sem mancha. A luz do Cristo não se enfraquecerá em sua vida. A resplandecente estrela da manhã brilhará firme sobre ele em imutável glória. Tal vida será um elemento de força na coletividade, será uma barreira contra o mal, uma salvaguarda para o tentado
e uma luz guiadora aos que, por entre dificuldade e desânimo, estão buscando o caminho da verdadeiro.